Bom, hoje o SC Vale Notícias fala sobre um assunto importante que está cada vez mais comum, que acompanha, na verdade, a evolução da tecnologia, que são, infelizmente, os crimes virtuais. Eu conto com a presença do advogado de Blumenau, Fernando Henrique Becker Silva, que vai falar um pouquinho para nós sobre esses tipos de crimes. Doutor, eu queria que o senhor falasse para nós um crime que se tornou cada vez mais comum, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês e com a comunidade que são os telespectadores do programa. Infelizmente, cada vez mais comum os crimes utilizados pelas vias virtuais, ou seja, nas vias não físicas, porque as pessoas ainda têm aquela falsa impressão que a internet é uma terra sem lei. Então, elas pensam que atrás de um monitor elas podem falar aquilo que querem, agir daquilo que bem entendem, prejudicando terceiros, e acham que sairão impunes por conta disso. Mas isso é uma inverdade e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. Algumas pessoas, o pessoal que ainda não entende muito bem o que pode ser um crime virtual, queria que o senhor explicasse de uma forma resumida o que se encaixa como crime virtual, quais os tipos de ações e de situações. Crime virtual, é importante estabelecer o seguinte, em 2014 foi promulgada a lei que fala, é o chamado Marco Civil da Internet, né? Então ela passa, depois de 10, 15 anos do surgimento da internet, então há finalmente uma legislação que vem a reger com a forma de interação entre o usuário e a internet, vem regular todo esse território virtual. A diferença maior que existe entre os crimes no mundo físico e os crimes virtuais é que as pessoas então se utilizam dos meios eletrônicos, em especial da internet, para praticar crimes contra pessoas ou contra o patrimônio alheio. Isso é que define então os crimes virtuais. Certo, nós tivemos algumas ocorrências aqui no Vale do Itajaí que chamaram a atenção, né? O senhor pode falar de alguma delas, algum caso que lhe chamou a atenção? Eu posso citar alguns exemplos que venham ilustrar o que seriam alguns crimes virtuais. Tá? Por exemplo, as pessoas que fazem acusações ou comentários jocosos contra terceiros nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Então, seja tecendo comentários racistas ou críticas infundadas, ou mesmo imputando crimes para terceiros. Então, a vítima, uma vez sendo prejudicada, ela pode então procurar uma delegacia de polícia, né, requerer então registro de um boletim de ocorrência, e assim vai ser instalado então um inquérito policial para apurar esse crime. Então é um exemplo de crime virtual. Outro exemplo que eu acho que é bem emblemático, que vale a pena destacar, é um caso, por exemplo, de fotos que vazam na internet. Então os grupos de WhatsApp, que agora está muito na moda, ficam então difundindo fotos, enfim, sensuais. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, a gente já viu isso em várias situações. Algum casal, né? Por exemplo, alguma foto da menina, alguma foto sexual, uma foto nua, né? Com a menina nua, que vaza, que ela manda pro namorado, aí há alguma discussão, o namorado acaba repassando essa foto. Para terceiros, é o seguinte, uma coisa que é interessante, né? É crime não apenas a pessoa, o primeiro, né, que vazou a foto, mas toda pessoa que recebe e repassa, ela está cometendo um crime contra a vítima, né? E mais, né, essa atuação dessas pessoas que receberam e repassaram, ela tem repercussão em várias esferas, não só na criminal. Então, ela pode responder um processo crime, enfim, contra a honra dessa pessoa, mas também ela pode responder civilmente, reparando, né, o dano moral sofrido por essa pessoa. Nós conversávamos até fora da gravação aqui a respeito dos crimes contra agências bancárias, né? Aquela questão de que uma pessoa invade a conta da outra, transfere. Se vê ainda esse tipo de situação? Sim, o que mudou, a gente comentando antes, é que agora deixou de ser notícia, né? Porque quando surgiu então a internet, começaram então os hackers a invadir os sistemas de banco para roubar CPF, contas correntes, enfim. Então isso era muito novo e por isso a mídia dava muito destaque. Isso continua acontecendo, só com menos intensidade. Por quê? Porque os bancos também estão agora tomando medidas de segurança que servem para justamente assegurar aos seus clientes que não tenham suas contas invadidas. Mas isso ainda existe e também é tipificado no Código Penal como crime. Fernando, então vale ressaltar, né? Um crime virtual, a partir de 2014, agora há uma legislação, ele vai ser julgado com muito mais atenção, né? Na verdade é o seguinte, antes de 2014 já era considerado crime sim, só que o meio empregado era um meio específico, né? Era um meio que não era um meio físico, mas era um meio virtual.
agora, depois de 2014, passou, então, agora, e não só em 2014, mas também outras legislações esparsas, passaram também a prever crimes especificamente na área virtual. É muito comum, e o Brasil, infelizmente, é muito reativo nisso, né? Então, tem a lei Carolina Dickmann, que foi o caso daquela atriz que teve suas fotos vazadas, tal, e por conta de toda aquela, né, aquela comoção popular decorrente do vazamento de suas fotos, então que houve, o Congresso se apressou para fazer uma lei que passou a punir especificamente o crime, né, de vazamento de fotos na internet. Então, não só o Marco Civil, ele regula, mas também outras leis esparsas extravagantes, também elas passam a prever os crimes virtuais. O senhor tem alguma recomendação para o usuário da internet? Hoje, praticamente, quase 100% da população usa um computador, um tablet, um celular. Há alguma orientação de como se preservar desse tipo de situação? Ou... Eu acho que seria prudente nós pensarmos o mundo virtual como uma extensão do mundo material, do mundo físico. Então, se enquanto no mundo físico eu não posso sair por aí xingando, ofendendo, imputando crime, enfim, prejudicando terceiros, o mesmo acontece no mundo virtual. Então, a pessoa não pode se sentir que no mundo virtual é uma terra sem lei, porque é uma extensão do mundo físico e existe lei sim, ela responde por isso. Então, pensa duas vezes antes de escrever, e o que é pior, né? Existe agora, ainda falando na esfera cibernética, existe uma questão que é o direito ao esquecimento, que eu acho que é uma coisa que vale a pena refletir a respeito, né? Porque é o seguinte, se uma coisa que eu venha a ter feito há 10 anos atrás e saiu uma notícia, qualquer site, há 10 anos atrás, se jogar o meu nome no Google, aparece o que aconteceu 10 anos atrás. E, às vezes, uma coisa que a pessoa já... É um crime que ela já cometeu, já cumpriu sua obrigação perante a justiça, então já cumpriu a pena, e ainda assim as pessoas têm acesso ao que ela cometeu 10 anos atrás, né? Então, o direito ao esquecimento também é uma questão que é importante se pensar. Né? Então, enfim, voltando agora à tua pergunta, a maior recomendação é pense 2 vezes, até 3 vezes, antes de expressar a sua opinião, especial, aquelas opiniões que possam eventualmente gerar alguma espécie de prejuízo para terceiros, porque ela pode, como eu falei antes, né, responder não só criminalmente, mas também civilmente. Na política agora é uma época que deve se cuidar muito, né? Agora em especial, há uma discussão mais fervorosa, digamos assim. Agora, e outra questão, né? A vida pregressa do político também pode ser buscada na internet. Então tem que tomar um cuidado também, porque além dos crimes que pode ter, que são previstos no Código Penal, ou enfim, que possa atingir a esfera da pessoa enquanto cidadão, ele também tem alguns crimes na esfera eleitoral. Então tem que tomar cuidado em relação a isso também. Fernando, mais alguma informação? Eu só, em destacando essa questão dos crimes virtuais, nós dificilmente pensamos ou dimensionamos qual é a repercussão que vai trazer uma eventual, um comentário, uma brincadeira, às vezes uma pegadinha que a pessoa coloca na internet, ou então mesmo, que é pior, repassar sem dimensionar a repercussão disso. Pense com carinho não só na sua responsabilidade, aquilo que você vai responder, seja criminalmente ou civilmente, mas pensa na repercussão que vai causar para a vítima. Eu falo isso porque teve um caso recente num cliente meu em que, especificamente um hospital, que houve uma brincadeira na internet dizendo que tinha cometido um crime lá dentro. Então, um hospital, aliás, um erro médico lá dentro. Então, o hospital parou durante 2 dias toda a sua estrutura administrativa, inclusive, e alguns setores vitais do hospital, para tentar descobrir onde é que tinha sido a falha, até que se descobrisse que foi uma brincadeira. Então, ainda que a gente não consiga monetizar isso aí, dimensionar financeiramente o prejuízo que causou, há, sem dúvida nenhuma, um prejuízo que não só o hospital respondeu diretamente, mas a própria população indiretamente. Então, tem que agir e atuar na internet com responsabilidade. Eu acho que essa é a principal recomendação que eu deixo. Tá certo, falamos então sobre a questão de crimes virtuais aqui no SC Vale Notícias. Eu contei com a presença do advogado Fernando Henrique Becker Silva. Obrigado, Fernando, então, pela presença. E sempre que tiver alguma informação a respeito desse assunto, seja bem-vindo. Brian, eu agradeço a oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês.